Você já passou por aquela situação que de repente perdi xixi? O que será que aconteceu? Sejam todos bem-vindos ao canal You Care. Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e vim trazer hoje para vocês um tema sobre perda de xixi. Algumas mulheres já tiveram essa experiência de perda de xixi. 1 em cada 3 mulheres, a gente tem isso como uma estatística que alguma vez na vida essas mulheres já perderam xixi na vida. Algumas continuam perdendo, outras não. E a gente precisa entender o que realmente causou essa perda urinária para saber se isso de fato é um problema que precisa ser tratado. Antes de qualquer coisa, perda de xixi não é normal. Perder o xixi é importante que você investigue a causa. Às vezes pode ser algo momentâneo, como por exemplo uma infecção urinária e eventualmente tratando a infecção urinária você resolve o seu problema. Mas algumas vezes pode ter alguma disfunção de assoalho pélvico e é isso que a gente vai conversar hoje. Para representar nossa bexiga, trouxe aqui a bexiga de festa, mas é uma bexiga urinária, tá bom, gente? Gente, pra gente entender o que é uma incontinência urinária, por que ela acontece, é importante a gente entender como é o funcionamento dessa bexiga. Para que você não perca xixi, o importante é que a bexiga que está lá armazenando a urina esteja relaxada. Tem um músculo aqui que se chama detrusor e que durante essa fase do enchimento, aqui como eu tô parada conversando com vocês e vocês estão me ouvindo, espero que vocês não estejam fazendo xixi. Então se você tá me ouvindo e não tá fazendo xixi, essa bexiga está relaxada. E para que ela não perca xixi, é importante que a uretra esteja fechada também. E para que a uretra esteja fechada, o importante é que você tenha uma musculatura que esteja adequada. Seja a musculatura própria da uretra, que tem o chamado esfíncter interno, esfíncter externo, ele faz o fechamento aqui da uretra. Seja o músculo que faz o suporte de toda essa região, que não é um músculo, são alguns músculos que são chamados músculos do assoalho pélvico. Se a gente tem alguma disfunção em algum desses músculos ou em algum desses suportes, seja em fáscias, que é uma região, uma pelinha que fica aqui na bexiga, segurando a bexiga, sejam ligamentos, nós temos alguns ligamentos sim que seguram aqui a uretra ou no próprio músculo, a gente pode ter uma incontinência urinária. Existem 2 principais tipos de mecanismos de incontinência urinária. Um é chamado bexiga hiperativa e o outro é chamado incontinência urinária de esforço. A bexiga hiperativa é quando o detrusor, essa parte aqui de musculatura, ela tem uma contração involuntária. Então você tá aqui assistindo aqui o vídeo comigo e a bexiga tá aqui, ó, apertando, 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 querendo expulsar essa urina. E às vezes nem tá tão cheia essa bexiga e ela tá lá apertando, você chega lá para fazer xixi, só tinha um pouquinho. Muitas vezes a gente não vai saber a causa com que essa bexiga contraia na hora errada. Alguns exemplos seriam mulheres que têm uma diabetes descompensada, por exemplo, que sim, ela pode evoluir com bexiga hiperativa. Algumas outras doenças neurológicas, como Ehlers-Danlos ou até trauma raquimedular, né? Pessoas que tiveram aí uma fratura na coluna e podem ter uma disfunção da bexiga, que pode ser uma bexiga neurogênica ou uma bexiga hiperativa. Neurogênica é um outro tipo de incontinência urinária. E temos também prolapsos, né? Então a famosa bexiga caída faz com que a bexiga entre dentro da vagina, mesmo que às vezes parcialmente, e a gente tem essa região de baixo da bexiga, que é chamada de trígono vesical, que ela tem muita sensibilidade. Só o fato dela estar encostando na vagina é o suficiente para ela ficar irritada e começar a contrair. Para quem tem esse tipo de incontinência urinária, os sintomas são urgência, aquela vontade de sair correndo para fazer xixi e às vezes chega lá para fazer xixi só sai um pouquinho. Às vezes essa urgência vem junto com uma incontinência urinária. É muito comum a gente ver, a mulher tá lá no trânsito segurando o xixi, ela tá com urgência, chega próximo do banheiro, tá chegando, coloca a mão na maçaneta, faz o xixi lá na roupa mesmo, antes de chegar no vaso. Essa é a incontinência urinária por urgência. Mas muitas mulheres com bexiga hiperativa também têm o que a gente chama de noctúria. Noctúria é acordar à noite pela vontade de fazer xixi e tem que sair correndo para fazer xixi. Algumas delas têm o que a gente chama de enurese, o famoso fazer xixi na cama, às vezes sem perceber.
Essas mulheres também têm aumento de frequência de idas ao banheiro, então muitas dessas mulheres acabam indo a cada 1 hora, às vezes até menos de 1 hora, ela vai indo no banheiro ao longo do dia. E algumas mulheres também podem ter perda de xixi no orgasmo, imagina a situação. Então, se você tem alguns desses sintomas, já busca um uroginecologista, porque você pode ter bexiga hiperativa e essa será a causa aí da sua perda de xixi. O outro principal tipo de incontinência urinária que eu falei para vocês é a de esforço. E a de esforço, a gente está falando muito mais em uretra. Então, quando a gente tem incontinência urinária de esforço, geralmente a bexiga tá bonitinha, ela tá lá relaxada, ela não tá lá contraindo. Mas o que acontece? Quando você faz um esforço físico, você aumenta a pressão em cima da bexiga. Tá? Então não é a bexiga que está contraindo, expulsando a urina, é a barriga fazendo força. E se essa força for mais do que o suficiente para abrir essa uretra, então uma tosse, um espirro, às vezes é suficiente para perder xixi. Na incontinência urinária de esforço, a uretra não foi capaz de suportar o peso do esforço abdominal que você fez. E isso pode acontecer aos pequenos esforços ou aos grandes esforços. Por exemplo, numa mulher em que você está fazendo um exercício físico e durante o exercício físico você fez muita força e perdeu xixi, ou a tosse, o espirro, como foi o meu exemplo, você foi lá, fez muita força e perdeu xixi. São situações em que você precisou, aumentar tanto a pressão ao ponto dessa uretra abrir. Geralmente é quando a uretra não tem um suporte adequado. Esse suporte, ele pode ser tanto pelos ligamentos que seguram essa região e às vezes, por exemplo, rompeu num parto. É muito comum isso acontecer no parto vaginal, seja ele normal ou com uso de fórceps, pode romper esse ligamento. Mas às vezes você tem alguma disfunção de assoalho pélvico. Então a musculatura que estava aqui embaixo não suportou todo esse peso e aí foi a hora que você perdeu o xixi. Nessas situações, se a gente verifica que o problema é assoalho pélvico, tratamento é reabilitar esse assoalho pélvico. Se a gente vê que o problema é o ligamento, reabilitar o assoalho pélvico também pode funcionar, porque às vezes a força que a gente tem nesse assoalho pélvico é suficiente para conseguir suportar essa uretra. Mas existem os casos em que a perda urinária são aos pequenos esforços. Nessa situação é muito comum que a mulher nem consiga encher muito a sua bexiga, porque pequenos esforços como levantar da cadeira, como enxugar a cabeça, como escovar os dentes, esses pequenos esforços às vezes são suficientes para que perca xixi. E geralmente isso acontece quando o esfíncter, a parte muscular de dentro da uretra não está adequada. Ela não consegue um fechamento completo quase que constante. Nessas situações, sim, a reabilitação do assoalho pélvico sempre acaba ajudando a gente, mas é muito comum que nessas mulheres não seja o suficiente, que sim precise de tratamento cirúrgico. Por isso que é importante, se você perde xixi, e essa perda de xixi ainda é uma perda nos grandes esforços, já trate logo de cara, já busque um médico especialista para que você previna que essa disfunção evolua para casos mais graves. Sabemos ainda que alguns fatores de riscos podem piorar, seja o aumento de peso. Então lembra que eu falei para vocês que o aumento da força abdominal pode dar essa incontinência urinária? Com o aumento de peso você aumenta a sobrecarga dentro do abdômen e acaba, tendo que solicitar mais aquele assoalho pélvico. Outros aumentos de peso aí, seja, por exemplo, numa gravidez, então múltiplas gestações, independente do tipo de parto, tosse crônica, obstipação crônica, que são situações que você faz esforço de forma contínua e também, ao longo de alguns anos, ao longo de uma vida, às vezes. Situações de trauma, então seja, por exemplo, num parto normal, que a gente falou, no parto fórceps, a gente sabe que os partos vaginais têm mais chance de existir algum trauma, que são cortes aí ou um músculo, ou fáscia, ou ligamento. E por último, e não menos importante, são deficiências de colágeno, Isso acontece muito nas mulheres que passam na menopausa, Então o climatério, menopausa, cai o estrogênio, que é um hormônio da mulher, e ele é um alimento para esses órgãos. A partir do momento que você tira esse alimento, você enfraquece o assoalho pélvico e aumenta a chance de incontinência urinária. A deficiência do colágeno também a gente acaba observando em mulheres que fumam, que quebra bastante colágeno. Fica cheio de rugas aqui no rosto, mas também o colágeno lá embaixo acaba não funcionando.
e algumas doenças específicas de colágeno. Existem outras causas para incontinência urinária, mas essas são as principais. São tanto da bexiga hiperativa quanto incontinência urinária de esforço, né? E é importante que, se você tem algum tipo de perda de xixi, entender que isso não é normal. Busque um especialista para te auxiliar nesse diagnóstico, para te auxiliar em prevenções de piora, para que você não tenha um problema lá na frente, e também avaliar se não tem alguma situação que não seja essas que eu falei para vocês, né? Porque existem bastante diagnósticos diferenciais, mas é importante que você saiba qual é a sua causa para fazer o melhor tratamento. E você, já tossiu, espirrou, ficou com vergonha porque perdeu um pouquinho de xixi? Não vou nem colocar aqui embaixo, se você ficou com vergonha, não vai querer colocar aqui embaixo. Mas quem sabe a prima, a amiga, coloca aqui embaixo se você já sabe de uma situação. E se você tem essa prima, essa amiga, já encaminha esse vídeo para ela, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante para ela. E eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a próxima!